Olá, que bom estarmos juntos de novo. Hoje nós pretendemos falar dos dois relatos da criação. Qualquer pessoa que leu a Bíblia, ou que lê a Bíblia, vai perceber que há dois relatos da criação. Em um deles, Deus é chamado Elohim. Em outro, Deus é chamado Yahvé, ou Javé. Isso já nos deixa supor que, como eu disse antes, há duas divindades bem distintas e bem diferentes. Não, professor Marlon, é só o nome. Bem, vamos ver se é só o nome. Vamos aproveitar então e ver se eu consigo provar que não é somente o nome. Então, em Gênesis 1, o relato eloísta, o relato cujo Deus é Elohim, começa assim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse Deus é escrito no original hebraico, Elohim. No relato do Gênesis 2, diz: esta é a história da terra, no dia da sua criação, quando não havia ainda homem, e não havia chuva, e portanto não havia quem regasse a terra, quem trabalhasse a terra, porque não havia ninguém e não havia sido criado coisa alguma, Javé criou o homem. Então, são dois relatos extremamente diferentes do ponto de vista do estilo, da estilística, e aparecem dois nomes divinos, Elohim, que é uma extensão do nome El, e Yahvé, ou Javé. E a nossa tese, que nós temos tentado expor para vocês, é que não são apenas dois nomes diferentes, são dois deuses diferentes, sendo Yahvé um Deus imanente e Elohim, ou El, um Deus transcendente. Vamos dar um salto e chegar até o livro do Êxodo, também escrito por Moisés. A suposição e a tradição afirmam que tanto o Gênesis 1 quanto o Gênesis 2 foram escritos sob inspiração mosaica, mas o Gênesis 1, que é o que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra, Elohim, teria sido escrito por sacerdotes, enquanto que o Gênesis 2, que diz que Javé criou tudo, teria sido escrito pelo próprio Moisés. Talvez uma apostilazinha, uma coisa bem menor do que o nosso livro de Cabala Cristã. Ele deixou uns apontamentos, e esses apontamentos posteriormente foram alargados por uma escola de discípulos, e no ano 960 a.C., no reinado de Salomão, alguém que tinha qualidades literárias muito fantásticas, porque o escritor do livro de Jota, ou seja, do relato da vista, é extremamente empolgante, é uma epopeia que tem como herói Javé, é um épico que empolga. Javé nos toma e você é obrigado a entender que ele é poderoso, que ele é alfa. Elohim não. A personalidade, o perfil de Elohim é um Deus calmo, sossegado. Aí a gente já percebe duas coisas muito diferentes. El, escrito Elohim, tem o perfil de um Deus tranquilo, está consciente do próprio poder, que não tem que ostentar esse poder, portanto, que faz tudo soberanamente tranquilo. Yahvé, ou Javé, tem um temperamento muito fogo, muito candente, né? Ele é muito impetuoso e sempre ciumento do seu poder, e sempre inseguro do seu poder. Então, a Bíblia, no Gênesis 1, fala que El cria barando, já dissemos isso, o verbo é bará. O Gênesis 2 diz que Javé cria Iaachando, o verbo é Iaach. São dois verbos diferentes. A criação de Elohim é descrita pelo verbo bará, tirar do nada. A criação de Javé
é descrita como ele usando o verbo yaash, que quer dizer fazer, construir, transformar o que já existe. Me parece aqui que nós temos duas pistas importantes. Dois nomes, Elohim, que é El, e Yahvé. Dois temperamentos ou perfis completamente diferentes. El não tem medo de que outro Deus tome o poder dele. Yahvé diz, eu sou o único, não terás outro Deus diante de mim. Não vai adorar nenhuma imagem de escultura, nem nada que não seja eu, porque eu sou eu e só existe o eu. Ciúme danado de ser trocado. Parece mulher ciumenta. El, nada disso. Ele não tem a menor preocupação de concorrência ou concorrente. Soberanamente onipotente, onisciente, onipresente e onividente. Qualidades que Yahvé não tem. Porque na Torre de Babel, por exemplo, nós vemos na Bíblia que os homens decidiram, na planície da Suméria, construir uma torre que fosse da terra ao céu. E os anjos levaram essa notícia para Yahvé. Olha que coisa engraçada. Então ele não é onisciente. Os anjos levaram a notícia, olha a fofoca. Yahvé, o negócio é o seguinte, ó, lá embaixo tem um pessoalzinho que está construindo uma torre, hein? E eles estão construindo essa torre não é para você, não é para honrar o nome de Yahvé, é para eles próprios, para o mundo futuro não esquecer que houve uma geração de homens construtores que fez uma torre fantástica. Aí ele disse, vamos lá ver. Então, muito diferente das características de El. Né? El não precisa que os anjos contem para ele. Ele sabe de tudo, ele pode tudo. É o Deus Todo-Poderoso, do qual nós, de fato, temos notícia, informação e conhecemos. Yahvé seria um Deus criado, o demiurgo. Parece que até agora, esses raciocínios meus já clarificariam um pouco a situação, mas eu vou mais além ainda. Além do nome Elohim, no Gênesis 1, e Yahvé, no Gênesis 2, além do verbo bará, em Gênesis 1, que quer dizer tirar do nada, e yaash, que quer dizer transformar, construir, fazer, do Gênesis 2, além do temperamento de Yahvé ser um temperamento ciumento que está preocupado sempre com alguém tomar o poder dele, enquanto que El não tem essa preocupação. Além do fato de Elohim ser completamente onisciente, onipresente, onividente e onipotente, e Yahvé precisa que os anjos tragam a notícia. A fofoca tem que rolar. Né? O jornal tem que publicar para Yahvé tomar conhecimento. Então já são diferenças notáveis, mas tem uma mais. Hoje, o nosso livro, no tomo 5, capítulo 5, fala exatamente dessa diferença, que é a conversa de Moisés no Monte Horebe com o anjo. A Bíblia relata, como todo mundo deve saber, pelo menos qualquer um que tenha lido a Bíblia, que Moisés estava cuidando do gado de Jetro, sacerdote madianita, quando olhou para o Monte Horebe e viu que havia uma luz, um brilho, como um farol que acendia e apagava. Ele disse, o que é aquilo? Eu vou ver. E começou a subir o Monte Horebe. Levava um cajado de pastor na mão. Subiu. Quando ele chegou no platô final do Horebe, um tipo de plano, no final do monte, ele ouviu uma voz que saía do arbusto e disse, tira os pés, a sandália dos pés, porque a terra que pisa é sagrada. O arbusto falava. Ele ficou perplexo. Mas ainda tinha mais. O arbusto queimava, mas não se consumia. O arbusto estava pegando fogo, mas não se consumia. Ficava sempre verdinho. Era um arbusto que queimava e não se consumia, era um arbusto que falava. Ele, maravilhado, obedeceu. Descalçou os pés e encaminhou-se mais para perto. A voz do arbusto chamou ele. A Bíblia diz que era um anjo. Era o anjo de Yahvé. Moisés se aproxima e o anjo diz que
vi a aflição do meu povo no Egito e decidi enviar você para libertá-lo. Ele diz, mas quem sou eu, papai? Ele era gago. Moisés era gago. E ele começa a invocar isto como sendo motivo para não ir. Na verdade, ele estava morrendo de medo do faraó. Tinha sido expulso, quase tinha morrido, não morreu porque Sete I adorava ele, amava demais, talvez mais do que Ramsés. Ramsés era filho de Sete I, está passando a novela agora, na Record. Mas Sete I, que era o faraó, amava mais Moisés, filho adotivo, do que Ramsés, que era o filho natural. Mas ele estava com medo danado de voltar, e ele disse que era gago, que não ia voltar. E aí Deus disse que não precisava ele falar ao faraó. Leva o teu irmão Arão e diz no ouvido dele o que você quiser, o que eu te disser. Eu falarei para você, e você falará para Arão, e Arão falará para o faraó. Você não vai expor a sua gagueira. Moisés já ficou meio, bom, já não tem saída. E aí o anjo diz, para mostrar que tinha muito poder, armas invencíveis, o anjo diz a ele, joga o manto que te cobre sobre os braços. Ele joga o manto sobre os braços. Puxa o manto, ele puxa o manto e os braços estão cobertos de lepra, ferida pústulas fedorentas. Aí o anjo diz, joga de novo o manto sobre os braços. Ele joga. Agora levanta o manto. Ele levanta e está tudo normal, sarado. É a primeira maravilha que Javé faz através de Moisés. Ele fica perplexo. Né? Como é que aquilo pode acontecer? E aí o anjo diz, joga teu cajado no chão. Ele joga o cajado no chão. E o cajado se transforma numa serpente. Agora pega o seu cajado de novo. Ele pega o cajado e o cajado, a serpente se transforma em cajado. Aí acho que o anjo de Javé percebe que já fez o marketing, Moisés já está convencido, não tem mais como. E aí ele diz como é que Moisés vai fazer, ele dá os detalhes, o script direitinho, dá o roteiro, como é que Moisés vai fazer para voltar ao Egito e com poder e braço forte, com a ajuda de Javé, ele vai tirar os egípcios que estão lá. Aí, Javé faz a bendita pergunta que é motivo agora do nosso vídeo. Mas lá no Egito existe um povo hebreu que veio na época de José e ficou estabelecido na terra de Goshen. E esse povo cultua um Deus. E quando eu chegar lá e disser a ele que o Deus de vocês me enviou para libertar vocês, eles, a primeira coisa que eles vão me dizer é, como é o nome dele? Bom, é preciso aqui que a gente diga que Moisés foi criado como egípcio. Então, como egípcio, ele conhecia Ra, Amon-Ra, ele conhecia os deuses egípcios. Aliás, no Egito, a cobra era Deus, o crocodilo era Deus, a vaca era Deus, tudo era Deus no Egito. Então Moisés não conhecia o Deus único dos judeus. Logo, a pergunta que ele faz ao anjo é muito pertinente. Eu não recebi essa instrução que eles receberam. Eu tenho que ter uma informação que faça com que eles acreditem. E essa informação, a mais contundente, a mais convincente seria se eu dissesse a eles o teu nome. Porque todos os deuses têm um nome. O Deus de todos os povos tem um nome. Anu, Enlil, Enki, Nudimud, Ra, Amon-Ra, todo Deus tem um nome. Então qual é o seu nome? E o anjo diz, Eier, Asher, Eier. Meu nome é Eier. Eu sou aquele que eu sou. Mas tu não dirás este nome. Quando te perguntarem como é o nome do Deus que me enviou, tu dirás, Javé me mandou. Parando o relato aí, nós vamos ver que a tradução de Eier é um presente eterno, eu sou.
Eu sou absolutamente, imutavelmente, eu sou para sempre. Eu sou no passado, no presente e no futuro. Alfa e ômega, princípio e fim. Eu fui, eu sou e eu serei. É um presente absoluto. E Javé significa eu serei aquilo que eu me tornarei. É um Deus em mudança, em devir, em transformação. Não pode ser o mesmo, gente. Seria absurdo imaginar que é o mesmo. Eu não posso ser ao mesmo tempo um ser imutável, e ao mesmo tempo ser um Deus em transformação, em mutação, constantemente em mudança, que é o que significa Javé. Então acho que por aí nós podemos afirmar com toda segurança que Eié é o nome de Deus que se refere a Elohim. E Javé é o nome de Deus que se refere ao Deus que Moisés conheceu na sarça ardente do Horebe, um Deus novo que os judeus não conheciam antes de Moisés. O texto diz isso, e que passa a ser conhecido a partir dali. Nós temos alguns problemas a respeito desse texto. O primeiro problema crítico é o seguinte. Bem, os hebreus que vieram de Canaã e se estabeleceram no Egito, na terra de Goshen, eram descendentes de Abraão. E segundo o próprio texto que nós estamos agora explicando da sarça ardente, não conheciam o nome de Javé. Então, não adiantava Moisés dizer a eles que veio mandado por Javé. Logicamente, não fazia sentido. Veja bem, eles adoravam Elohim. Eles conheciam El. Então, eles, desde Abraão, que aquele povo cultuava um Deus que era Elohim, El. Aí Moisés chega dizendo que quem mandou ele foi Javé. Não é esse o nome do nosso Deus. Então o texto aí apresenta uma irregularidade lógica que o redator, o escritor do texto, parece que não percebeu. A intenção dele era mostrar, ele se concentrou no fato único, foco, de mostrar que havia dois deuses ali se revelando. Um, Eié, o ser eterno, incriado, imutável, causa incausada de todos os seres, Eié. E outro, que é um Deus criado, em transformação, que ele próprio se transforma no que vai acontecer. Ele é o nosso universo em mutação, e tudo o que acontece é ele que faz, porque é ele que está se transformando no que está acontecendo. Ele é tudo e tudo é ele. Olha, meu Deus, que concepções diferentes. E duas concepções absolutamente e abissalmente diferentes. Um Deus absoluto que era, é e será. E um Deus que diz, eu sou o sendo. Eu sou o que eu vou ser. O que eu farei com que eu seja. Nós aqui do ICFES estamos convencidos, sem nenhuma sombra de dúvida, que faz parte da nossa lição de cabala cristã, e há, portanto, um Deus imanente, que é Javé, e um Deus transcendente, que é El. Pelas razões aqui expostas, acho que agora passamos para vocês, o nosso livro dá mais detalhes, mas nós passamos para vocês essa concepção. Só um detalhezinho a acrescentar: quando Jesus Cristo é perguntado 3 vezes no Evangelho de São João, perguntam a Jesus Cristo alguma coisa que ele deveria responder dizendo que ele existia, ele, Jesus, tinha existência, e ele usa não o verbo existir, ele usa exatamente a expressão Eié. Dizer Eié é dizer, eu sou o Deus que era, que é e que será. O Deus absoluto e eterno, o Criador e Criado de todas as coisas. Jesus disse isso 3 vezes. Quando os fariseus disseram que eram filhos de Abraão, e ele disse, não é verdade, se vocês fossem filhos de Abraão não haveriam de querer me matar. Abraão me viu e se alegrou, e vocês pretendem me assassinar. E os fariseus disseram, mas como você não tem 30 anos, está maluco?
Com menos de 30 anos, Abraão viveu há 2000 anos atrás, você diz que Abraão lhe viu e se alegrou. E ele diz, antes que Abraão viesse a existir, Ei é. Eu sou. Mas ele usou Ei é, a palavra proibida, a palavra reservada apenas a El, o Deus absoluto. As outras duas vezes era uma discussão com os fariseus também, e na última, aquilo que deu a sentença de morte. Quando os pontífices Anás e Caifás, no julgamento, já tendo decidido a morte dele, pergunta a ele, tu és o Messias? Ele fala, já vos disse, Ei é. Aí Anás rasga as vestes e diz, blasfemou. Que necessidade temos mais de testemunho? Blasfemou. Então é claro que ele disse, eu sou Deus. E não Javé. Ei é El. É o Pai. É o Deus Supremo. É o Criador e Criado. Assim é a nossa linha de pensamento. É assim que nós entendemos e é assim que nós estamos passando para vocês no nosso livro Cabala Cristã. Adquiram, leiam e nós estaremos aqui juntos em um próximo encontro. Até lá.